Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula prática do seu curso de Programação Orientada a Objeto. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós chegamos à terceira aula. E nessa terceira aula o assunto foi modificação de visibilidade. E nós vamos partir para a parte prática, que vai mostrar como a gente faz tudo aquilo que a gente planejou na aula conceitual diretamente em PHP. Eu não preciso nem dizer, né, meu pequeno gafanhoto? Você precisa ter assistido toda a aula conceitual que veio da aula 3. Então essa é a aula 3B. Você precisa assistir a aula 3A. Tem gente que gosta de pular a parte conceitual porque acha que já sabe. Ah, mas eu já sei isso tudo, só quero saber como é que é PHP. Não. Eu explico de uma maneira um pouco diferente. É melhor que você assista a aula, por mais simples que isso possa parecer. Então é muito importante que você entenda esse tipo de conceito. Durante a aula conceitual, a gente viu um pouquinho sobre o ML e vimos o diagrama de classes. Nesse diagrama de classes, nós vimos onde a gente coloca o nome da classe, todos os atributos e todos os métodos. E se você prestar atenção no diagrama que está aparecendo aqui do lado dos atributos e dos métodos, possuem alguns símbolos. O símbolo maisinho, o menusinho, a cerquilha, o hashtag, o jogo da velha, chame do que você quiser. E nós vimos o que significa cada um desses símbolos e o que vai acarretar isso na prática. Então, o símbolo de mais é para atributos ou métodos públicos, o símbolo de menos para privado e o símbolo da cerquilha é protegido. O que eu vou mostrar nessa parte prática para você é exatamente como isso tudo vai funcionar sendo implementado diretamente em PHP. Então, vamos abrir o nosso ambiente e ver como isso tudo funciona. Eu já estou aqui dentro do Windows, o meu servidor não está aberto. Nessas primeiras aulas eu sempre vou abrir já com o servidor. Então, vamos abrir o XAMPP. Vai abrir essa janela do painel de controle. Eu vou startar somente o Apache. Caso você já esteja mais avançado e queira utilizar o MySQL para acesso ao banco de dados, habilite também esse serviço. No meu caso, não vou. Posso fechar. Ele vai ficar aqui embaixo do relógio. Ó. Aqui embaixo do relógio já está o XAMPP. E ele está, ó, botão direito, o Apache está ativo. Vamos abrir também o NetBeans. Esse NetBeans que foi instalado já com tudo aquilo que o PHP vai precisar. A gente já fez a configuração, então se você procurar aí na aula 1B desse curso de Programação Orientada a Objeto com PHP, você consegue identificar. Então nós temos aqui o código que nós já criamos na aula 2. Eu vou fazer o seguinte, botão direito nele, vou clicar em copiar e eu vou gerar aula 03 com o conteúdo da aula 02. Então eu já tenho outro projeto aqui, que é a minha aula 03. Vamos abrir o código-fonte. Eu já tenho aqui a minha classe caneta. Esse aqui foi o código que a gente fez na aula passada. Então, lembrando, ó, você segura o Alt e roda a rodinha do mouse, ele vai ampliar o código aqui. Nós não colocamos nenhuma palavra de definição de visibilidade. E nós temos o index, mais uma vez vou dar uma ampliada aqui, que fez a chamada a um determinado método. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma diminuída nesse índice aqui, vou só criar uma nova caneta. Então eu tenho aqui o código da caneta, com os atributos modelo, cor, ponta, carga e tampada. Todos eles são atributos internos. E eu tenho também aqui o método rabiscar, o método tampar e o método destampar. O que importa para mim nesse momento não é nem a funcionalidade deles. Mas é claro que você tem que ter criado isso daí na sua casa para a gente poder dar continuidade. Nosso curso sempre vai prezar por isso, continuar aquilo que parou na aula passada. De vez em quando a gente vai até mudar, mas via de regra a gente vai continuar de onde a gente parou. Beleza? Arrumou a casa aí? Já abriu seu ambiente? Já abriu seu servidor? Tudo bonitinho? Agora nós já vamos começar a trabalhar com os modificadores de visibilidade. Você deve ter visto na aula 3A, que é a aula conceitual. Se não viu ainda, clica aqui em cima agora, ó, no izinho, e vê qual é a aula conceitual. Isso é muito importante para você. Nessa aula 3A, a gente chegou a esse código. Então eu vou deixar aqui do lado o diagrama de classe e o código dessa classe que a gente vai adaptar para aquelas nossas necessidades ali. Então vamos trabalhar essa relação de fazer exatamente o que está aqui do lado no PHP. Então nós estamos aqui e você percebe que todos os atributos eles foram colocados com var na frente. Essa palavra var ela vai indicar uma visibilidade genérica, a visibilidade padrão do PHP. Por padrão, a visibilidade do PHP é público. Então, todos esses atributos que foram definidos na aula passada foram definidos como público. Isso é, eles podem ser mexidos em qualquer lugar. Mas o que eu quero aqui é definir explicitamente a visibilidade de cada um deles, e isso vai ser muito importante quando a gente começar a trabalhar o conceito de encapsulamento. Dessa maneira, vamos fazer essa configuração de acordo com o diagrama que está aparecendo aqui. Se você prestar atenção, modelo e cor são públicos. Para fazer isso, vamos colocar public, modelo, public, cor. Ponta é um atributo privado, então eu vou colocar private. Muita gente fala private. Private é privado. Já carga e tampada são atributos que eu coloquei como protegido, então eu vou botar protected nos dois. Viu como é fácil? Então eu utilizo as palavras public,
private e protected para público, privado e protegido. E eu posso fazer a mesma coisa para os métodos. Olhando no diagrama ao lado, o método rabiscar é público, não é? Então, public function. Tampar e destampar, privados. Então, private e private. Na verdade, eu posso fazer todos os outros métodos. Eu só estou representando aqui o que eu tinha feito anteriormente. Vamos salvar. E aqui no index, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer com que C1, o atributo modelo, seja igual a bicristal, ponto e vírgula. E vou dar um vardump em C1, beleza? Salvando. Agora vamos abrir o index no servidor. Para abrir o index no servidor, nós vamos abrir o navegador, vamos colocar no endereço //localhost, o nome da pasta que eu não lembro qual é. Não tem problema se não lembrar. Abre o Explorer, vai lá no computador, unidade C, XAMPP, htdocs. Cadê o htdocs? Aqui. E nós vamos ver aqui, ó. É a aula 03. Foi a aula que a gente colocou. Então, vamos colocar aqui, aula localhost /aula 03. Então, ele está lá, ó. O objeto caneta. Vou fazer um teste aqui. Aqui fora, vamos colocar um pré e aqui /pré. Só para ele ficar pré-formatado aqui, o resultado ficar mais bonitinho. Salvou, atualizou aqui. Pronto, agora ficou mais bonito. Então, eu tenho um objeto caneta que tem 5 componentes internos, 5 atributos. O modelo, que é bicristal, tem a cor, que está nula, a ponta, tá vendo aqui, ó, que ele já disse que ponta é privado, que carga é protegido e que tampa é protegido. Vamos ver o resultado aqui, em vez do vardump, utilizando o printr. Salvando, dou Ctrl S cada vez que eu digo que eu salvo, tá? Aqui ficou mais fácil. Então, eu tenho a caneta, que é um objeto, eu tenho o modelo, que é bicristal, a cor, que eu também posso mexer, porque ele é público. Vamos mexer na cor lá. Vou dizer que a cor é azul. C1, cor, recebe, azul. Salvando e atualizando. Agora eu tenho lá, ó, caneta bicristal, que é o modelo, azul, que é a cor dela. Agora, se eu tentar mexer na ponta, ela é privado. Se você olhar aqui, ó, a ponta é privada. Então, tecnicamente, eu não posso mexer na ponta. Então, vamos tentar. C1, setinha, ponta, recebe 0.5, né, que seria a ponta 0.5. Salvando, você vê, ó, o PHP não dá erro, ele não reclama de nada. Na hora que eu atualizo, ele te dá um erro. Ó. O erro que ele deu foi, você não pode mexer na propriedade ou no atributo privado que é ponta. Ficou claro? Você não pode mexer a não ser que você esteja dentro da classe, porque ele é um atributo privado. Então, só posso mexer dentro da própria classe. Ele é privado. E se você ainda não entendeu isso direito, é porque você não assistiu da maneira correta a sua aula conceitual. Volto a dizer, Pequeno Gafanhoto, eu não falo isso porque eu quero view ou porque eu sou chato. É porque você precisa assistir. Então, essa linha aqui dá erro. Vou colocar ela como comentário para a gente dar prosseguimento. Outro atributo que eu posso fazer é a carga. Vamos tentar mexer em carga. C1 carga igual a 99. Você está com 99% de carga. Salvei. Na hora que eu atualizo, ó, você não pode acessar o atributo protegido carga. Pelo mesmo motivo que eu expliquei anteriormente. O público, qualquer um pode mexer. Então, modelo e cor pode alterar sem problema. Agora, quando eu vou tentar mexer nos atributos privados e protegidos, não dá para mexer. E se eu for tentar fazer a mesma coisa com tampada, também não vai funcionar. Vou botar isso aqui também como comentário, que não funcionou. E vamos fazer C1 tampada igual a true, para ele ver que ele está tampado. Salvei, atualizei, ó. Eu não posso acessar o atributo protegido tampada. Então, mais uma vez, eu vou ter que colocar isso aqui como comentário. Outra coisa que eu posso fazer é trabalhar com os métodos. Por exemplo, o método rabiscar. O método rabiscar, ele é público. Então, eu posso, a qualquer momento, chamar o método rabiscar. Aqui, ó, depois de dar o printr, eu vou fazer C1, referência ao objeto, rabiscar. Eu posso rabiscar. Salvando, atualizando. Olha lá, ele botou bicristal azul, estou rabiscando. É um método público. Agora, se eu vier aqui, eu tenho o método tampar. Tampar está como privado. Então, eu não posso, tecnicamente, chamar o tampar. Vamos ver? C1, tampar. Chamei o tampar. Vamos lá? Ele já te deu um erro, ó. Você não pode chamar o método privado tampar. Só que aqui eu vou propor uma mudança. Dá uma olhadinha aqui na tela. Eu vou fazer o seguinte, ó.
O tampar e o destampar são métodos que mexem com o atributo tampada, que é protegido. Então, vamos transformar esse método aqui em público e público. Isso é, tampar e destampar são coisas públicas que podem se fazer com uma caneta. Isso é, qualquer pessoa pode tampar e destampar a sua caneta. E isso vai mexer com o atributo que é protegido. E aí, será que ele vai dar erro? Isso por quê? Eu não posso mexer com o atributo tampado. Vamos ver se vai funcionar? Então vamos voltar aqui. Eu estou chamando agora tampar, que agora é público, né? Ó, tampar agora é público. Aqui, ó. Tampar agora é público. Vamos salvar e vamos simplesmente atualizar. A partir de agora, vou botar esse print R aqui pro final. Tirar aqui, botar aqui. Salvando. Olha só, ele rabiscou e ele está tampado. Aqui, ó, verdadeiro. Lembrando que para o PHP, 1 é verdadeiro e vazio é falso. Isso é, a minha caneta está tampada. Se eu ficar aqui, ó, tampar e chamar o método destampar, agora, ó, ele não está tampado. Está vazio. Agora analisa o código comigo. Tampar e destampar agora está público. Dentro do código do tampar, por exemplo, eu estou mexendo em tampada, que é protegido. Aqui, ó, tampada aqui em cima é protegido. Então, o que eu estou fazendo? Esse método aqui está dando acesso a esse atributo que está protegido. E isso sim é possível. Guanabara, fiquei confuso, não entendi nada agora. Eu gosto sempre de explicar da seguinte maneira. Presta atenção no negócio. Supermercado. Você chegou no supermercado, escolheu os produtos, botou dentro do carrinho e tudo mais. Na hora de ir embora, você tem que passar pelo caixa. Quando você passa pelo caixa, você tem uma pessoa te atendendo e que vai passar as suas compras e depois vai receber o seu dinheiro. Então vamos ver o seguinte. Eu fui lá e comprei o meu controle remoto. Esse controle remoto custa R$40. Eu fui lá, passei pelo caixa, entreguei para a pessoa que está ali me atendendo. Ela olhou e falou assim, R$40, senhor. Eu peguei uma nota de 50 e entreguei para ela. Ela foi lá dentro do caixa, pegou, botou a nota de 50 e tirou uma nota de 10, que é o meu troco, e me entregou os R$10. Isso é um acesso protegido. Isso por quê? Olha só, o caixa está protegido. Você pode dar dinheiro para a pessoa e ela vai te dar o troco. Isso porque o caixa é protegido. Você, cliente, não tem acesso, mas o atendente tem acesso. O seu acesso ao atendente é público, mas o seu acesso ao caixa é protegido. Deu para entender? Isso é protegido. É protegido. E isso não impede de você dar dinheiro. Até porque, se você não der dinheiro, você não leva o produto. Deu para entender o mecanismo? Então, assim, nem tudo que é privado você não pode ter acesso. Nem tudo que é protegido você não pode ter acesso. Você pode ter acesso se você tiver um método público. E se você não entendeu isso direito, fica tranquilo. Mais pra frente você vai conseguir entender isso melhor. Na próxima aula isso já vai refrescar um pouquinho mais quando a gente começar a falar sobre métodos específicos. Então é isso, pequeno gafanhoto. Eu espero que você tenha compreendido. Eu espero que você esteja praticando e vendo como é que funciona essa coisa de atributo privado, atributo público, atributo protegido. E começar a mexer nisso. O protegido, verdade seja dita, você só vai entender melhor quando a gente começar a falar sobre herança, porque eu preciso ter hierarquia entre classes. Não se esqueça, sempre que você assistir uma aula, eu peço que você compartilhe esse conceito, compartilhe o link na sua timeline, no seu Facebook, no seu Instagram, onde você quiser, do curso completo. Então você tem a playlist, você tem a URL e você compartilha essa URL diretamente nas suas redes sociais dizendo, olha só, esse aqui é um curso de programação orientada a objeto feito de uma maneira um pouco diferente. Dá uma assistida lá, que esse cara é maluco, mas é gente boa pra caramba. Então nunca se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe as suas aulas diretamente nas redes sociais e assista o curso sempre pela playlist. As playlists estão sendo criadas dinamicamente. Tem uma playlist de programação orientada a objeto com Java e uma playlist de programação orientada a objeto com PHP. As aulas conceituais vão estar presentes em ambas. Se você quiser assistir uma aula, você está assistindo essa aula de PHP, eu quero assistir a mesma aula em Java. Vai lá no curso de programação orientada a objeto em Java, que você vai ter a aula conceitual, que é exatamente igual àquela que você assistiu, e também a aula prática. Você já mata um curso em vídeo com 3 aulas no mesmo dia, uma aula conceitual e 2 aulas práticas em linguagens diferentes. A gente se vê na próxima aula. Na aula 4 a gente vai ver alguns métodos específicos, principalmente por conta dessa visibilidade, que agora começou a travar certas coisas. Um forte abraço, pequeno gafanhoto. A gente se vê na próxima. Estuda, pratica sempre. Não adianta só você botar a mão aqui assim e ficar assistindo quietinho. Um forte abraço e até a próxima.